Olá, mais uma vez estamos juntos aqui por este canal que tem como propósito, como objetivo, abençoar a sua vida, que tem nos prestigiado assistindo estas mensagens e compartilhando elas com outras pessoas. E eu quero compartilhar através dessa mensagem com uma frase: Jesus transforma a sua história. Como está escrito na minha camisa, Jesus Cristo é a única esperança. E por ele ser a única esperança, ele pode transformar a sua história. E ele quer transformar a sua história. E para isso eu quero me basear em um texto bíblico que está em Marcos, capítulo 10, versículo de 46 a 52, que diz assim a palavra de Deus: E foram para Jericó, quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó. Junto do caminho estava sentado um mendigo, cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Jesus transforma a sua história. Eu quero contar uma ilustração também que faz parte dessa mensagem. Conta-se que no ano de 1952, na Nova Zelândia, um famoso esportista chamado Edmund Hillary sonhou escalar o Monte Everest. Ele tentou escalá-lo e fracassou. Meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra numa escola e percebeu que propositalmente as pessoas colocaram a gravura do Monte Everest na parede. Ele olhou para a gravura e disse: Monte Everest, você me venceu uma vez, mas não pode continuar a crescer. Eu posso e vou te vencer. Meses depois, este esportista chegou ao topo do Monte Everest. Todos nós sonhamos. Eu sonho, você sonha, mas não aqueles sonhos noturnos quando estamos dormindo. Sonhos que eu quero me referir aqui são ideais, sonhos de algo, de ter, de fazer, de realizar alguma coisa. Todos nós temos esse tipo de sonho. Sonhamos em casar, sonhamos em ter filhos, em se formar em alguma faculdade, em adquirir um carro, uma casa. Sonhamos em sair de férias, em passear. Mas talvez também você já tenha desistido dos seus sonhos, por nunca conseguir realizá-los, ou até mesmo já os enterrou. Mas eu quero, através dessa mensagem, encorajar você a sonhar novamente. Isso porque muitas vezes nós não percebemos o tempo que estamos vivendo ou a maneira que estamos vivendo e desistimos de tudo, desistimos de todos. Fazemos isso porque somos limitados ao tempo, ao espaço, e muitas vezes, diante da situação, ficamos pensando: se eu soubesse, eu faria diferente. Se eu pudesse voltar atrás. Mas a oportunidade que passou, ela não voltará. E o que vivemos hoje precisa ser aproveitado. Porque a própria palavra de Deus, a Bíblia, vai dizer assim:
aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios 5,16. E temos que entender que Deus é o Senhor do tempo, e Ele não está sujeito ao nosso tempo humano. A palavra de Deus, novamente, eu quero me referir a ela, diz assim: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Está registrado em 2 Pedro 3:8. Deus, Ele é o único que está acima de épocas, gerações, milênios, e por isso Ele é o único que pode mudar a minha história e a sua história. Então eu quero refletir com você, através dessa mensagem que eu dei como título: Jesus transforma a sua história. Jesus é a única esperança, como está nessa camisa. E nesse texto que lemos de Marcos, ele atendeu o pedido de um cego e ele mudou a história daquele cego. E ele quer mudar a sua história. Jesus, ele transforma o ontem. Como foi o seu ontem? Ele transforma o seu ontem. Tomara ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Miqueias 7,19. A oportunidade perdida, o erro cometido, a palavra maldita ou qualquer outro pesar do passado assombra a nossa vida, mas Jesus é o único que pode mudar a vida humana, apagando o passado e lhe perdoando os pecados. Ele vai dizer isso: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e não me lembro dos seus pecados. Isaías 43:25. Querem ver alguns exemplos que Jesus transformou o ontem de algumas pessoas? A mulher samaritana. Em João 4, de 7 a 29, trata de uma mulher samaritana que teve um encontro com Jesus. E nesse encontro, nesse diálogo, coisa que era raro para aquele momento, ali uma mulher conversando com um homem, e eles se encontram ali no poço, e Jesus conversa com ela. E Jesus relata para ela algumas coisas. Você já teve 5 maridos e está frustrada, mas Jesus perdoa o passado daquela mulher, mesmo diante de tantas coisas. A mulher adúltera está registrada em João 8, de 1 a 11. Ela estava sendo julgada por um grupo de homens. Ela seria apedrejada por causa do seu pecado. Mas Jesus, ali naquele episódio, lembra aqueles homens que eles também eram pecadores. Então, Jesus muda o ontem da mulher adúltera. A mulher encurvada, Lucas 13, de 10 a 17, fala dessa mulher. Ela havia 18 anos sofrendo com uma doença. O pecado estava aprisionando ela. E quando ela se encontra com Jesus, Jesus muda a história da vida dela. Então, Jesus transforma o ontem. Ele transformou o ontem dessas pessoas, da mulher samaritana, da mulher adúltera, da mulher encurvada. E eu poderia aqui relatar outras mudanças que Jesus fez. E Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer transformar a sua história. Porque quando entregamos a nossa vida aos cuidados de Jesus, através do arrependimento, da confissão de pecados, e o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, o tempo da ignorância do pecado é apagado e a nossa história é mudada do ontem para a frente. Pois determinou que um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que estabeleceu com esse propósito, e ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Atos 17:31. Então recebemos dele uma nova chance de recomeçar uma nova vida.
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Em outra versão vai falar: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus transforma o ontem. Jesus quer transformar a sua história, mas você precisa dar lugar, dar oportunidade a Ele, confessar seus pecados, se arrepender, entregar sua vida para Ele, como esses relatos bíblicos que eu compartilhei. E aí, sabe o que vai acontecer? Jesus vai transformar o seu amanhã. Mas como assim? Se o meu amanhã nem chegou. Isso. Jesus, ele transforma o amanhã em dias melhores. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4,17. O sonho distante, a possibilidade remota, a expectativa frustrada, Deus pode realizar. Muitas pessoas desistiram de planejar o futuro porque não conseguem mais acreditar que seria possível seus objetivos. Isso acontece porque já caíram muitas vezes no caminho. Mas a partir do momento em que não anda mais sozinho, Jesus levanta e ajuda. O Senhor firma os passos do homem cujo caminho se agrada. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor segura-lhe as mãos. Salmo 37, versículo 23 a 24. Jesus transforma o amanhã. Lembra da história que eu li no início dessa mensagem do alpinista? Ele frustrou-se na primeira tentativa de subir o Monte Everest, mas ele colocou no coração dele: o Monte Everest estava lá e ele ia vencê-lo, e ele venceu. Por quê? Porque Jesus transformou o amanhã. Jesus fez isso com algumas pessoas também na Bíblia, e eu quero compartilhar. A mulher do fluxo de sangue está relatada em Marcos 5, de 25 a 34. Depois de 12 anos de lutas em médico, em hospitais, sem sucesso, ela achava que já não teria mais como continuar a vida. Mas quando ouviu falar de Jesus, ela foi até ele e foi curada. Então Jesus mudou o ontem e o amanhã daquela mulher. Uma outra história, a viúva de Naim, já não tinha o marido, agora perde seu único filho, e para aquele tempo significava que estava destinada a mendigar para sobreviver, porque ela não tinha marido e ela não tinha filho. Jesus para o enterro e ressuscita o filho daquela mulher. Ele está registrado em Lucas 7, de 11 a 17. Novamente, Jesus transforma o amanhã. A família de Lázaro esperava que Jesus viesse curar o amigo, mas Jesus demorou, chegou atrasado. Isso na concepção de Marta e Maria. Tudo tem uma ocasião certa e é um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Maior milagre realizado por Jesus ali naquela cidade está registrado em João 11, de 1 a 45. Lázaro ressuscitado, Deus transformou o amanhã daquela família. Jesus pode fazer e trazer o futuro para o presente. Talvez você tenha dúvida se vai chegar onde deseja, porque está pensando sozinho, não tem mais força. Mas, se Jesus estiver com você, tudo será possível, porque ele diz isso na palavra dele. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? João 11:40. A própria fé tem o poder de mudar a minha e a sua vida. A fé é garantia do que se espera, é a prova do que não se vê. Hebreus 11:1. Creia que Jesus pode fazer o futuro acontecer e dar uma nova chance de vida para você. Jesus é o único que pode transformar a sua história.
Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo é a única esperança. Creia nisso. Ele mudou a vida daquele cego na estrada ali. Ele mudou a mulher samaritana, a mulher adúltera, a mulher encurvada, a mulher do fluxo de sangue, a viúva de Naim, ressuscitou Lázaro. Ele fez muitos milagres, mudando a história de muitas pessoas, mudando o ontem daquelas pessoas, mudando o amanhã daquelas pessoas e garantindo a eles a vida eterna. Mas ele fez isso e ele continua fazendo isso. Mas precisamos primeiro confessar os nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados e entregar a nossa vida nas mãos dele para que ele cuide. Lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida. Imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versos de 7 a 8. As limitações do ser humano diante do tempo e o espaço foram vencidas por Jesus, que através do Espírito Santo nos dá o poder de ir até os confins da terra. Atos 1:8, parte final desse versículo. Rompendo os limites dos nossos sonhos. Através de Jesus, o passado é apagado pelo perdão e o futuro é realizado através da ressurreição. Se a tua história de vida já se tornou um rascunho, rasurado, se você parou de escrever a sua história, saiba que esta pode ser uma nova página, em branco, pronta para ser redigida. Por isso, deixe Jesus, o transformador da história, entrar na sua vida, mudar todas as coisas, porque Ele quer transformar a sua vida. Pense nisso. Observe esses textos bíblicos que eu compartilhei. Faça uma oração. Se você já está desiludido, desiludida da vida, achando que chegou o fim, que não tem mais nada a fazer, você parou de escrever a sua história, você embolou o papel da sua história e jogou no lixo, não faça isso. Existe alguém que sempre esteve pronto para te ajudar, para te abençoar. E é Ele que quer mudar a sua história. Jesus Cristo, Ele é a única esperança. Creia nisso. Talvez, eu não sei, você nessa pandemia pode ter perdido entes queridos muito próximos de você. Eu sei que a dor de uma perda é muito difícil de ser superada. Mas com Jesus, em Jesus, através de Jesus, Ele pode fazer nova a sua história. Creia nisso. Entregue sua vida a Ele. E que Deus abençoe. E se você quiser mais de Cristo, aprender através da palavra dEle, me procure através das redes sociais. Eu terei o prazer de ajudá-lo a conhecer mais, a estudar junto com você a Bíblia e ajudar você nessa caminhada. Que Deus te abençoe.